Ei, Pati, boa tarde. Ei, gente, então, uma live, né? Ei, Alessandra, tudo bem, querida? Vamos fazer uma live hoje falando sobre o Teta, né? Como eu propus aí, a Semana Teta Healing. E hoje temos convidados que vão falar sobre as suas experiências com o Teta, né? Super legal. Algumas clientes que eu convidei aqui para participar. Ei, Joelma, boa noite, querida. Boa tarde, né? Boa tarde, querida. Então, eu só vou explicar um pouquinho sobre o Teta, como essa semana eu me propus a falar um pouco sobre o Teta todos os dias, né? Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o Teta e como que eu conduzo a sessão com as convidadas que vão estar aqui, né? E que vão se apresentar daqui a pouquinho. Então, na sessão, o Teta Healing é, como eu deixei no texto aí, vários textos falando que é um estado da mente, né? A mente tem alguns estados, algumas frequências, e que quando a gente guia uma meditação, quando o terapeuta Teta Healing guia, né? Guia a meditação, ele conduz o cliente ao estado de Teta, e nesse estado de Teta, que eu falo, como eu disse, é o sétimo plano, o plano da criação, né? De Deus. A gente acessa essa energia do Criador, do Divino, e nessa energia do Criador a gente consegue fazer curas instantâneas, né? A gente consegue liberar crenças, que são crenças que nos limitam, que nos impedem de manifestar as coisas que a gente gosta, a forma que a gente gostaria de ser, né? Às vezes por acreditar que você não é o suficiente, que você não é o bastante, isso te impede de conquistar a abundância financeira, né? Te impede de atrair uma pessoa legal para sua vida, te impede de se relacionar bem com as pessoas e com você mesmo, né? Se você não acredita em você, como que os outros vão acreditar, né? Como que as pessoas vão expressar para você, como vai se mostrar para você. E no Teta, essa questão fica escondida muitas vezes em alguns níveis que a gente não tem consciência, que fica a nível subconsciente. Quando a gente tá no consciente, no consciente eu não tenho nenhum bloqueio nesse aspecto, eu me aceito, eu me amo. Mas aí quando a gente vai investigar no Teta, aí a gente percebe que não tem em todos os níveis esse conhecimento de se amar, de se aceitar, né? De se conduzir para um equilíbrio. E quando a pessoa tá nesse equilíbrio, aí ela consegue manifestar as coisas que ela tanto almeja, quanto deseja, né? E liberar essas crenças que também nos atrasam, né? Que nos deixam bloqueados a nível mental mesmo, e ficamos numa vibe meio negativa, né? De não acreditar na gente mesmo, isso não é muito bom. Né? Não acreditar que eu vou ser bem sucedido, não acreditar que eu vou conseguir formar naquele curso que eu tanto queria, não é mesmo? Então, assim, desbloquear e mostrar que é capaz, que a pessoa é capaz, que ela tem a condição. Então, um dos processos do Teta é esse: conduzir o cliente a liberar crenças que limitam, crenças limitantes, traumas e vários outros aspectos. Como hoje eu me propus a falar só um pouquinho sobre o Teta, né? Cada dia um pouco. Então, no próximo encontro eu falo mais sobre isso, sobre a questão de traumas, de relacionamentos, tá? Familiares. Então, eu vou chamar aqui a Patrícia e também a Joelma. Vamos convidar as duas aqui. Né? Eu falo da minha experiência como terapeuta e elas vão falar a experiência dela como cliente. Ei, Pati! Olá! Miguel! Fala, oi. Gracinha. Então, boa tarde. Eu Oi. tô falando boa noite toda hora. Ei, Patrícia. Eu achei que está de Ei, noite. Aqui já tá meio escuro mesmo, porque no horário, esse horário assim, no inverno, no outono, né, sempre indo pro isso. inverno, o tempo escurece mais cedo. Então, hoje eu tô falando boa noite para todo mundo. Ah, mas é isso mesmo. Já tá chegando a noite. É boa noite. Olha lá, leva força. Então, meninas, gente, essas são minhas duas clientes, né? Clientes do Teta.
E clientes da mentoria, queridas da mentoria, nós passamos 2 meses muito juntas e foi sensacional, eu adorei, foi uma experiência maravilhosa nessa mentoria. Mas Verdade. elas vieram aqui falar sobre a experiência do Teta. Então, Era Deus. quem vai falar primeiro? Quem quer falar E primeiro? quer falar, Joel? Pode começar, Patrícia. Então, eu achei maravilhoso, né? Fazer o Teta Healing é engraçado. Eu já conhecia, eu fiz. Tem muitos anos que eu tinha feito uma sessão. E aí, agora você fazendo, né? Que eu tinha até essa dificuldade de achar alguém sério para fazer. E aí, você fazendo, eu quis fazer. E aí, foi legal. E aí, eu tava pensando, né? Onde que foi que mais me ajudou. E aí, foi engraçada, né? Aí eu vou contar um pouquinho, depois a Joelma conta dela. Que foi engraçado. Eu tô lá, né? Fazendo live todo dia, desde abril do ano passado, escondidinha lá no Facebook, da página lá do núcleo. Todo dia, falando. Mas isso não vinha para esse Instagram aqui, que é o meu, profissional. Então, eu achava, né, que tinha que ser assim, separado, lá era um assunto, aqui é outro, não tinha que aparecer, ou sei lá o que era, né, mas acho que era meio que a zona de conforto também, de tô falando todo dia, mas tô lá escondidinha, então não tem muito desafio, né? E aí foi legal no Tetra que a gente fez, que com menos de um mês eu já passei a live de lá pra cá. Então, a mesma que eu fazia lá todo dia, eu tô fazendo agora no meu, todo dia, 7 da manhã. E aí que eu fui parar e falei, gente, mas olha quanto tempo demorou pra eu criar coragem, né, pra fazer isso. Que antes estava muito confortável falando lá só assim, para as mais ou menos mesmas pessoas, que são as pessoas do mesmo grupo. Então, todo mundo já estava ali por, né, aquele motivo, aquele assunto, todo mundo se conhecia muito bem. É como se eu estivesse falando só pra minha família. E aí tava tudo bem, né? Tava muito É confortável. muito fácil, né? E aí, de repente, quando menos de um mês depois do Tetra, eu passei pra cá. E aí, tô aqui todo dia agora, né? 7 horas da manhã. Eu falei, gente, olha quanto tempo demorou pra ter coragem. E aí que eu fui pensar que foi o efeito do Tetra que a gente fez. Que foi muito bom, né? Ah, que E aí bom, a fico gente muito vê que feliz. realmente tem essas crenças, essas coisas que limitam a gente, que travam a gente, não sabe nem por que que tem, né? Mas estão ali. Se você não fuçar ali, não mexer, você pode perder um monte de chances aí na vida, porque não parou para olhar isso, né? É verdade, é verdade. E o que aparece no Teta é que às vezes a pessoa a nível, igual a Patrícia, a nível consciente, para ela não estava incomodando aquilo, era uma coisa que ela queria expressar, né? Talvez, né, se já estivesse querendo expressar, não, tô com a intenção de colocar tudo no Instagram. Ou não, às vezes surgiu, né? Porque o Teta é o seguinte, às vezes a pessoa tá bloqueada, sou tímida. Então tá, sou tímida, mas eu falo bem, eu converso bem, eu me exponho bem, mas às vezes está em algum nível, né, até genético, até de história da família, vem algum nível que ela está se bloqueando. E aí o que acontece? No Teta a gente investiga, olha que nível, a gente faz um teste maravilhoso que não tem como dar errado. Ele é nota 10, porque não tem como dar errado, que é um teste que a pessoa mesmo faz e ela mesma percebe, né? Então a gente desbloqueia naquele nível, pode ser, vou dar um exemplo aqui, de nível genético. Às vezes a nível genético ela estava bloqueada para aquilo, de não querer se mostrar, de não querer se expor, de não querer, né, dar a cara, né, a tapa, é de se arriscar. Na verdade, a maioria das pessoas não querem se arriscar. Né? Mas às vezes aquele risco seria um grande benefício financeiro, de autoconfiança, né? De mostrar mesmo o trabalho para outras pessoas e outras pessoas precisarem escutar aquilo que só você vai saber falar daquele jeitinho para aquela pessoa. Mas se você se fecha, aí não tem como se expressar, né? É. Profissionalmente, né? E coisa, né? Sem querer, você tá impedida de fazer um monte de coisa, sem perceber. É verdade, verdade. Então, Jô, como é que foi sua experiência, querida, com o Teta? A princípio, a primeira sessão eu achei meio estranho, né?
Ai, não quero mais fazer isso. Não, porque eu não gostei, porque eu já vinha de outras mentorias e com o reiki, né? Mas aí a gente até cheguei a te falar, né, que tava assim, esse negócio é meio estranho. Mas foi só a primeira mesmo, porque a partir da segunda já foi assim, é como uma abre, né? Abre a mente da gente, abre o caminho. A gente até uma das sessões foi que eu falei que eu tinha um medo, né? Que eu tinha sido assaltada algum tempo atrás e aí fiquei com aquele medo, achando que as pessoas estavam me seguindo e andava de ônibus assim. Nunca andava, né? Mas quando andava, achava que tudo que ia acontecer comigo dentro do ônibus. E na rua também, em qualquer lugar. E a partir daí, esse medo, assim, foi desaparecendo. E aí, assim, depois disso, eu andei de ônibus algumas vezes, andei na rua sozinha. E foi super tranquilo, muito mais tranquilo do que, né, antes do Teta. Então foi assim, espetacular mesmo. E eu acho que a gente vai enxergando, né? Vai sabendo quem somos nós. Igual a Patrícia falou, que a gente para de querer viver aqui e quer se abrir, né? Uhum. Falou tudo, Mas isso foi mesmo. assim, foi espetacular, maravilhoso mesmo. É interessante essa visão que você teve, que as primeiras sessões, acho que a primeira só, você se sentiu um Foi pouco só a primeira. fechado, ai, que estranho e tal. Porque o teta também é outra vibração, né? O reiki, ele atinge a É, nível alfa, frequência alfa, de um relaxamento e tal. Você tem experiências ali, alguns têm algumas experiências ali, né? E muito lindas, muito gostosas, né? Acho que eu não tenho nenhum cliente que fala assim, nossa, experiência com reiki foi ruim. Nunca, nunca ouvi isso. Ou a pessoa totalmente relaxou, ou simplesmente teve algumas experiências, mas que nada foi agressivo, nada foi pesado, né? Mas no Teta, como é outra vibração, outra frequência, né? Apesar de que a gente entra nela quando a gente está nas meditações, né? No encontro de meditação, entra um pouco nessa frequência de Teta, né? Então foi um pouco estranho para você que foi outra vibração. A gente estava em Alfa e foi para Teta. Então dá um choque. foi E o que tipo que isso acontece? mesmo. E o que que acontece na mente? O que que acontece na mente que está meio bloqueada ainda? E quando fala, olha, você está com bloqueio ali. Aí você, não, tô achando esquisito, mas não é um bloqueio. Tá bom, vou investigar. Aí a gente investiga, tá em algum nível, né? Ao nível primordial, que você cresceu acreditando que é aquilo. E foi moldada dentro daquele nível ali. E aí, o que que a gente faz? Libera. Por que não ao novo, né? Porque eu tenho que continuar tendo medo de sair na rua. Isso é verdade? Né? Então a Alteta vai lá, a gente escafuncha tudo até chegar no ponto que está atrapalhando. Normalmente é um trauma de infância que a pessoa tem, né? Que às vezes só reportou quando adulto aconteceu um assalto e tal, mas quando era criança, o que você tinha muito medo quando era criança? O que estava te bloqueando naquela fase de infância? E aí a gente junta tudo, né? Aflora tudo e chega na fase adulta e vê que tudo estava sendo atrapalhado por aquelas lembranças de criança. Ah, eu tinha muito medo de escuro. Ah, e quando aconteceu o assalto, eu estava no escuro, né? Estava de noite. Então vem junta todos esses processos e com o teto a gente vai lá, investiga e desbloqueia, sim. E muitas vezes esse desbloqueio conduz a pessoa num estado de bem-estar, de equilíbrio. E como que você se sentiu e como que você se sente hoje, Joelma? Já que a gente está falando de trauma, né? Como que você se sente hoje nessas questões? E depois da sessão, como você se sentiu e como você se sente hoje? Olha, às vezes é uma coisa assim. Às vezes eu tenho uma sensação assim de medo, mas aí eu já, na hora, já liga o botãozinho e fala assim: opa, por quê?
igual você disse, isso é verdade? Não! Isso é coisa daqui. Verdade. Então, assim, isso... Ai, depois da sessão, né? Eu passei a entender melhor que as coisas, muitas das vezes, eu via assim, uma pessoa vindo na minha direção, eu achava que ela estava vindo para fazer qualquer coisa comigo. Eu não pensava assim, que essa pessoa é só uma pessoa e está transitando e está pegando ônibus assim como eu. Então, depois disso, eu comecei a ter essa visão assim, isso é verdade? Essa pessoa é só uma pessoa. Uhum. Eu tô na rua, mas eu tô na rua assim como qualquer pessoa tá. Verdade. Isso aí. Né? Que Então, bom, né? assim, às vezes, assim, de vez em quando vem aquela sensação, mas hoje eu já consigo dominar essa sensação e falar assim, calma, para aí, porque não é assim, não tem, as coisas não funcionam assim. Isso é verdade, isso, Não tem ninguém né? tentando te atacar de fato. É só uma ilusão mental. Então, aí é a mentoria, né? Vamos acabar entrando. O que a mentoria conduz? A te mostrar que a grande parte das coisas que a mente te mostra nessa questão não é verdade. Tem muitas coisas que a mente nos assombra e a gente acaba com a vida da gente, desestrutura a vida da gente porque está acreditando em um monte de sombra na cabeça. Então, a mentoria conduz a esse silenciar das sombras, a esse iluminar as sombras. Como que você ilumina as sombras? Percebendo que aquilo não é verdade. E pronto. Né? Você anda pela rua hoje. Hoje você anda sozinha pela rua. Hoje você faz suas coisas sozinha, sem precisar de... Que eu era muito dependente, né? Assim, eu só ia fazer qualquer coisa na rua se meu marido fosse comigo. Claro que assim, ele gosta de sair e tudo, não que isso era uma obrigação, mas se eu pudesse esperar ele para fazer, eu esperava. Hoje não, hoje eu posso fazer qualquer coisa sem sozinha. Que bom. Ótimo. E como você se sente com isso? Liberdade, né? Independente. Mais leve, né? Com certeza. Muito mais leve. A partir do momento que a gente passa a entender que a gente é capaz, que o cabeção não domina a gente, é maravilhoso. É libertador. Então é isso. A gente tira um peso. Tira um peso. Você está com um peso ali. Um peso. Porque você está acreditando em alguma coisa que é pesado. Né? Acreditando que alguém vai te assaltar, que alguém vai fazer mal para você, que alguém vai fazer alguma coisa contra você. Isso é uma energia densa, né? E quando você percebe, ilumina isso no teto, é quando a gente percebe, investiga, alcança esse processo e libera, né, essa crença, pronto, eu tô livre, leve. Por isso que você se sente mais facilidade de ir e vir, para você é mais leve, para você é mais suave, né? Exatamente. Isso, parabéns. É isso que eu sinto hoje, sabe? Assim, leve. Que bom. Aí, outra coisa, assim, que... eu fico pensando assim, mas eu não sou capaz disso, eu não consigo fazer. Consigo. É os medos mesmo, né? Medos que a gente acha que tem, que a gente cria na cabeça da gente e não é assim. Depois não é de fato, né? Entende que é maravilhoso viver, libertador viver sem isso, Libertador mesmo, isso mesmo, falou tudo. Então, essa questão de medos, né? Vários níveis e várias formas de medo. A gente não trata assim, eu tenho medo. Aí tem que não, medo de quê? Né? Tem que ser investigado uma coisa específica para que a gente solucione aquilo. Só que aí o que acontece? Às vezes no nível consciente ela não tem medo, mas ela trava. Então a gente vai lá para o nível inconsciente, na estrutura dela. Onde que está isso aí? Né? Vários níveis a gente investiga e descobre, e aí a gente ilumina esse, né? Libera essa crença. Né?
Isso aí. Né, Paty? São algumas sessões que vocês fizeram, né? Algumas sessões, né? E depois dessas sessões que vocês fizeram, hoje mesmo a gente fez a sessão, né, Paty? Como que você se sente depois das sessões? Ótima. Essa coisa de fazer 3, né? No início eu pensei assim, não precisa 3, não. Uma só dá. Mas fazer 3 seguidas é muito melhor, porque você vai, atinge um nível, você mexe mais um pouquinho, depois no terceiro dia, né? Igual foi hoje, aí você já mexe mais, no mais profundo, né? Então, acaba que fica melhor assim, fazer 3 de uma vez. E aí no final você se sente bem, né? Eu ainda tô... A gente fez, tem poucas horas até, né? A gente fez, era 1h30, depois já trabalhei, já fiz um monte de coisa. À noite é que eu vou conseguir parar mais um pouquinho pra ver, assim, mas até o momento eu tô me sentindo muito mais leve, sabe? Mas foi legal que de ontem, a gente fez, foi ontem? Ontem, segunda-feira. Foi né? ontem, a gente fez uma ontem. Hoje tem um monte de coisa na minha cabeça, um monte de questão, que hoje eu já te falei na hora, né, da sessão. Então, é interessante, né, que vai mexendo coisas que você não tá nem lembrando, vai no subconsciente, você vai percebendo que tem. Então, é muito bom, certo? É muito bom. O legal que você falou aí, boa fala que você teve, é que para as pessoas que fizeram mentoria, eu fiz uma promoção diferente, né? Então, a Paty fez 3 sessões seguidas, assim, praticamente. Então, quando a gente faz assim, um dia depois do outro, quando a gente mexe um pouco, aí você sintoniza com aquilo. Você, Emília, tem mais alguma questão dentro desse processo que eu quero ver. E aí hoje a gente tratou, pensou, vamos, já que são 3 sessões, vamos ver aquela outra, vamos fazer aquele outro processo, aquela outra técnica. Mas hoje eu já tive outras intuições, falei, não, mais teta. E aí foi fantástico. Foi fantástico. A gente fechou com chave de ouro, né? Essa questão, né? Então, muito mais leve, né? Muito bom. Isso. E é isso que vale. A gente tem que perceber a questão do como você se sente. As pessoas ficam muito presas à mente, só que a mente não é morada. Morada é coração. Aqui está a fonte de todas as curas da nossa vida. Mas a gente fica no mental, no mental, no mental. E aí, o que acontece? Esse jeito de ficar, de morar no mental, isso esvazia a sua energia. Esvazia seu potencial de criatividade. Esvazia você vira um oco. Porque você não sai da mente. O processo da mentoria é conduzir ao coração. Que quando você conduz ao coração, você soluciona a sua vida. Você começa a entender, a ter intuições, a se conectar com a sua criatividade. Porque a gente faz uma série de processos, como o Theta Healing, como o Reiki, como o Seiken, que aí a gente vai equilibrando em todos os níveis e liberando todos os traumas, todos os medos e deixando a pessoa forte. Quando eu comecei o processo de mentoria com a Joelma, era um bicho assustado. E hoje é uma pessoa leve, consciente. É uma pessoa capaz de se tratar com amor e tratar o outro com amor. Isso é fantástico. É uma condução de libertação mental, né? Perceber que a mente não é amorada, porque a mente, ela é um programa, né? A mente é um programa. É um computador cheio de programas. Mas se você sempre está na lixeira do seu computador, você sempre está lá no spam, na lixeira, a gente está sempre limpando a lixeira, sempre e focando no que você quer ser, né? Na tela principal, ser o condutor da sua história, né? Não deixar a negatividade, as vibrações energéticas negativas, densas, tomarem conta. Você tem que conduzir seu barco. Ninguém tem que conduzir seu barco. Ninguém mente. Ninguém a mente, tá? Nenhuma parte da mente negativa tem que conduzir seu barco. Porque se você deixar, ela vai tomar conta. O processo mental é esse. A mente te apresenta um monte de coisa. Se você der atenção para o negativo, é ali que vai crescer.
Então, o meu papel na mentoria e né, o meu papel no Theta Healing é mostrar para vocês como não cair nessas esparrelas do cabeção. É, Sensacional. com certeza. E junto com o teto a meditação, né? Porque é um conjunto, né? Que É a um gente não conjunto, por isso a pode, mentoria, né, meu amor? não pode. Igual agora já tem uns dias, né, que a gente não fez, que fizemos as sessões, mas a meditação é uma prática assim que a gente não pode. É um conjunto, né? Age como um conjunto. Isso, E o que acontece? A questão aí que você falou da meditação, né? A meditação, ela mantém seu equilíbrio. Ela mantém o fluxo da Sim, mente. Ela equilibra você exatamente. em todos os níveis também. Então, são várias ferramentas que eu utilizo na mentoria, né? O Theta é uma meditação que conduz ao estado de Theta. Então, É. a meditação é a ferramenta mais poderosa que a gente pode ter. E dentro do Theta, a gente também desbloqueia para a pessoa meditar. Porque muitas pessoas escutam, estão vendo essa live e falam assim: meditação! Pode saber que você tem bloqueio. Crença, você acredita que não dá conta de meditar. Então, o que a gente faz? Investiga. Por que essa crença? Por que dessa crença de eu não consigo meditar? Você pode tudo. Nós podemos tudo o que quisermos. Então, vamos lá investigar. Tá em algum nível. Se a pessoa está falando, não dou conta, não tá em nível genético, tá em nível histórico, a nível primordial, tá em algum nível isso aí. Então, o que a gente faz? Vai lá e desbloqueia com o Theta Healing, com o Criador, né? Na verdade, eu sou na verdade um instrumento. Eu invoco o Criador, a gente se conduz à energia do Criador e o Criador que faz a cura. Eu só testemunho. Então, eu testemunho e repasso para as pessoas, para os clientes, o que aconteceu e o que se precisa ser mais investigado, mais mexido aí, né? Minha Flor, vou precisar Então, despedir, porque eu tenho um outro compromisso às 18 em ponto. E aí eu vou ter que tudo ir. bem, querida. Eu vou encerrar agora. Eu só queria saber se queriam falar mais alguma coisa. Não, gratidão, eu recomendo demais. Theta Healing foi maravilhoso. Adoro, tô sempre aí. Você sabe que a gente, né, tá sempre junto aí. Te recomendo demais. Você já viu também, né? Que eu te recomendo. Feliz você tratou minha mãe, né? Também. Ela já até escreveu aí, você viu, né? Foi bom pra ela. Joelma, beijo. Depois a gente vai. Gratidão, querida. Gratidão, gratidão, meu bem. Obrigada. A gente tem que combinar a ida na cachoeira e a vinda do spa também, né? Mas é isso. Beijo, gratidão. Beijo. Beijo pra Gratidão. Tchau. Jô, você quer falar mais alguma coisa, querida? Não, só te agradecer mesmo e te falar que quem puder ter essa experiência, só vai, porque é maravilhoso. Tá bom, querida. Gratidão. Mais uma vez você aqui presente aqui nas lives, né? Gratidão mesmo. E é um prazer trabalhar com você. E agradecer a Deus, né? Por ter me apresentado você. Porque até hoje foi maravilhoso. Está sendo maravilhoso, né? Todas as experiências é sensacional. Gratidão. Gratidão, meu amor. Muito obrigada, querida. Beijo, tchau. Então, gente, essas são as clientes, né, que eu convidei para participar dessa live, para falar sobre o Theta, para falar a sua experiência, a experiência de cada uma delas, né, com o Theta, e como cada uma se sentiu com essa experiência, nessa experiência, né? E eu quero só agradecer a presença delas aqui. A Carmen, a mãe da Patrícia, está aqui, ó, falando da experiência dela com o Theta. Deixa eu ver aqui, Carmen. Para mim, o Theta foi tudo. Nem sei para onde o medo foi. Gratidão. Isso aí, Carmen. Gratidão a você, querida. Que bom saber que você liberou mais uma crença que estava te limitando, né? É muito bom. A gente fica muito leve, se sente bem, feliz, né? Então,
Quem quiser agendar uma sessão de teta, fica à vontade, né? Estamos aí com a agenda aberta. E dia 17, na página oficial, tá lá, vou sortear uma sessão de teta gratuita para quem quiser. Então, vai lá, deixa seu nome, marca 2 amigos na página oficial da divulgação do teta e se inscreve, tá bom? Gratidão a todos que participaram. Essa semana tem mais teta, tem mais conteúdo e mais live, tá bom? Gratidão!